Bota na boca, Pode passear. passeia na boca. E após engolir, você não abre a boca. Depois de engolir, não abre a boca. Estamos saindo agora aqui do camping. A gente pagou R$200, deu R$50 por pessoa. São 2 dias, então foi R$200. Porque se a gente ficasse um dia, seria R$60 por pessoa. E agora a gente vai ali procurar uma padaria para tomar um café, reforçar, né? Porque a gente está muito desgastado. É muita caminhada até hoje. Foi muita caminhada, caminhada difícil, condições que a gente não está mais acostumada, né? Um calor muito grande. Então a gente precisa comer e se hidratar bastante. E depois disso a gente vai decidir se a gente segue o nosso caminho para Cairuçu das Pedras ou se a gente volta e reinicia, digamos assim, a travessia pelo outro lado, pelo Saco do Mamanguá, né, para a gente ver o Saco do Mamanguá lá de cima e o Pico do Pão de Açúcar. Então, galera, agora a gente resolveu voltar. Estamos aqui na Vila Oratória. Estamos de volta à Vila Oratória, né? Viemos de barco, né? Isso, a gente veio de barco, um caminho lindíssimo. Pena que não tá sol, mas mesmo assim, as nuvens na montanha dão um ar assim misterioso, né? Dá um ar bonito. Mas eu confesso que teve uma hora ali que eu fiquei com um pouquinho de medo, porque... Tava batendo muito ali, na hora que o barco passava rápido. Isso. Ele tava passando bem rápido assim, aí dava aquelas subidas assim, aí quando descia, dava aquele friozinho na barriga. Mas é isso, aí a gente está de volta. Bom dia, bom dia. Aí a gente está de volta. A intenção era fazer o contorno todo, né? Toda a travessia, mas infelizmente o tempo não está ajudando. Vai chover pra caramba nos próximos dias, então a gente resolveu abortar por enquanto, mas a gente vai tentar fazer de novo em algum momento, não sabemos quando. Já que a gente não conseguiu, né, fazer o que a gente queria, que é passear por toda a reserva da Joatinga, ir lá no Farol, Saco do Mamanguá e tudo mais. O tempo não deixou, né? O tempo não tá muito bom, então a gente resolveu vir aqui para Paraty, fazer uma parada estratégica aqui para mostrar para vocês esse lugar incrível. É um vilarejo, né, ainda, né? É uma vila. É uma vilazinha. Isso. E aqui acho que já é cidade, né? Paraty já é cidade, né? Não sei dizer. Tem que... Há muito tempo que eu não venho aqui, quer dizer, primeira vez que eu venho aqui. Mas ainda tem aquele estilozinho colonial, né, da época do Brasil colônia. E toda essa região aqui é ainda muito bem preservada, é patrimônio histórico da Unesco. Isso, e patrimônio de gastronomia também. Exatamente. E a gente fica muito encantado, é que eu já vim algumas vezes, mas o Léo é a primeira vez, então ele tá assim, ó, olhando para tudo quanto é lado, porque para ele é muita novidade, né, amor? Isso, eu nunca vim aqui, o máximo que eu tinha ido até Ilha Grande. E você caminhando aqui parece que tá andando por Portugal, uma arquitetura antiga, assim, que é bastante vista nas cidadezinhas pequenas lá em Portugal. É verdade, lembra um pouquinho, acho que é Monserrate, né? Não tem Isso, aquela... tem. As casinhas assim pequenininhas, só que hoje em dia estão maiores, né? Que tem algumas que aumentaram. A parte maior, na época, é quando você subia de vida. Se subia de vida, é subir a casa. Isso. É aumentar o tamanho da casa. E esse meio aqui, onde tem essa parte côncava, né? Aqui eu já estou andando, ó. Que são as... toda essa parte aqui, essas pedras são pedras pé de moleque.
A calçada aqui, a rua é chamada de pé de moleque, por causa das pedras separadas. Lembra um pé de moleque, um doce brasileiro que temos aqui, de amendoim. Exatamente. E é côncavo porque antigamente, né, não tinha nenhum tipo de saneamento. E aí, quando a maré enche, isso tudo aqui enche de água e leva os dejetos, né? Isso foi uma engenharia portuguesa da época colônia, que eles viram que a maré subia, como não tinha como levar o lixo, eles fizeram essa descidinha aqui, que é para levar o lixo embora quando a maré descia. Exatamente. E aí, amor, tá gostando de passear? Ah, eu adoro Paraty, né? É uma viagem no tempo. Olha essa casa que bonita aqui, azul. Essa casa aqui, se eu não me engano, é uma casa que já foi de maçom, né? Pela estrutura aqui, os símbolos, como é azul e branco. Eu acredito que seja de maçom, porque eu sei que tinha uns maçons aqui em Paraty. É uma história aí que eu li. Se é verdade, eu não sei. Se você sabe, deixe aqui nos comentários. Estamos agora aqui na Rua do Comércio. Como dá pra ver, tem várias pessoas vendendo seus artesanatos, né? Os indígenas, alguns quilombolas, a gente acredita. E essa praça aqui, essa rua aqui fica muito movimentada, digamos assim, a Rua do Fervo aqui de Paraty, aqui tem né? muitos restaurantes, né? Muita sorveteria. Tem muito restaurante, tem muitas pousadinhas também e as lojinhas também de artesanato, né? Porque o pessoal às vezes vende aqui assim mais na rua, mas também tem as lojinhas de artesanato. Então vale a pena dar uma conferida, dar um rolê pelas lojinhas todas. É uma cidade bem charmosa aqui. É muito charmoso. Eu adoro Paraty. E se você não conhece Paraty, venha, você não vai se arrepender. Qual que você me recomenda? Então, qual que é a mais forte? Assim, em termos de sabor. O mais forte seria um Urana. Tá. Porque aí eu acho que faz mais sentido a gente começar com um sabor mais suave e depois... Sim, aí são os neutros, que são as pratas. Ah, tá bom. Então, vou experimentar essa aqui. 18 anos de Jequitibá, a madeira semi-neutra. Ela não interfere muito no sabor nem na coloração. Ah, então... Ela disfarça a acidez e traz a doçura da cana. Posso só mostrar aqui? Essa aqui, ó, em Jequitibá. Ela falou várias coisas que eu já não me lembro. Desce a goela abaixo, vai. Ah, o cheiro... De beber? É, virando, né? Não? Você vira beber tá ruim. Ah, é? Você não vira. Ah, então como que é? É de pouquinho? Ah. Você deixa passar. E após você engolir, você não abre a boca. Você solta o ar só pelo nariz. Ah. Agora eu quero ver. Tá pensando Então que tá, é 51, calma aí que eu vou falar isso no vídeo, porque é uma informação importante, né? Então, bota na boca, Pode passear. passeia na boca, E após engolir, você não abre a boca. depois de engolir, não abre a boca, solta o ar pelo nariz. Isso aí é a Muito maneira bem. correta de beber uma cachaça. Eu sempre bebi virando, era só não A vira. gente vira bebida ruim, a gente quer se livrar lá. Ah, ok, ó, tá vendo? É isso aí, vivendo e aprendendo. Ah, mas o cheiro é bom já, né? Gostoso. Tem mais a doçura da cana. Ó, abriu a boca, hein? E aí? Tá ardendo tudo aí, né? Não? Não arde? Arde
arde quando você abre a boca e o oxigênio entra em contato com o ar. Aí faz arder. Ah, Então só arde quando abre a boca. Uma já respirei, então agora posso. Então, essas duas aqui são a mesma cachaça, só que em barris diferentes. em barris diferentes. Aí junta e faz essa aqui, não é isso? Essa daqui com mais de umburana. Isso. Então, essa aqui é essa aqui que junta as duas, não é isso? No caso, essa daqui são uma mistura de duas, né? De duas. De Itibaia e de umburana. Isso. Então, essa aqui junta a mesma dessa aqui, só que com uma outra que fica no barril de Murana, não é isso? Ó, eu tô São dois barris aprendendo. diferentes. Vou terminar aqui bêbada e conhecedora de cachaça. Aqui é a mesma coisa, né? Bota, saboreia e depois... Ok. Nada até de baunilha, né? Mas até o cheiro dela tem um cheirinho leve, assim, não sei se eu sinto cheiro de baunilha, mas tem um cheirinho diferente. E aí? Tá, agora você tá... Não? Sensacional. E realmente, eu abri a boca agora, aí deu... Mas não foi na garganta, só ardeu um pouquinho aqui a língua. Bom, eu não resisti e pedi um Jorge Amado, que é uma bebida típica aqui de Paraty, dessa região toda, até lá na Joatinga, né, toda a região caiçara também eles fazem essa bebida aqui. É com limão, cachaça e maracujá. Bebe, vamos ver se tá bonzinho. Vamos ver se tá bom. Gente, que delícia! É o que? Docinho? Tem açúcar? Tem açúcar, docinho, uma delícia. Experimenta, amor, você vai gostar. Não é bom? Uma Canela delícia, aqui. né? Se eu ficar bebendo, isso aqui não vai ficar bêbado, pô. É doce? Tu vai bebendo. É, vai bebendo, bebendo, bebendo. Quando reparar, já era. Pelo menos a gente tá em pé, né? Já saímos ali da cachaçaria ali, que a Luciene queria levar a cachaça toda. Eu fiz, não. Eu queria só uma cachaça. Ele já pegou um licor para poder a gente fazer isso aqui lá em Portugal. Agora a gente vai almoçar e jantar ao mesmo tempo, né? Que a gente Vai vive ser mais nesse um almojanta. Paramos Isso aí. aqui no Boteco da Matriz. E Vamos- olha isso aqui, que lindo, atrás de mim. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é Paraty, né? Olha lá os carros dentro da água. Os carros dentro d'água, por quê? Porque quando a maré sobe aqui, fica as ruas todas alagadas. E aí, se você der mole e deixar seu carro no centro histórico, seu carro vai ficar boiando. Já chegou aqui a nossa cerveja. Vamos de Brahma, que uma vez brameiro, sempre brameiro. Ah, obrigada, obrigada. Uma vez brameiro, sempre subir boqueiro, né? Brameiro. Tintim. Tchim-tchim. O nosso pratinho já chegou aqui, ó. Pedimos hoje uma moqueca. Essa moqueca aqui tá parecendo o quê? Tá Deliciosa. muito linda, o cheiro tá maravilhoso. É uma moqueca de peixe, né? Isso, custou R$130. Dá pra mais duas ou menos, pessoas. eu acho que é mais ou menos 22 euros. Mas a gente vai deixar aqui o valor certinho. É para duas pessoas, é mesmo feito para duas pessoas e a gente vai comer aqui até ficar lotado na barriga. Aí vem aqui o acompanhamento, o arrozinho. Tem a Uma nossa farofinha aqui. e um pirão, né? Tem aqui Acho que é um pirão. pirãozinho. Parece um pirão de camarão. E aqui tá a nossa moqueca. Olha isso. Borbulhando.
Olha isso, gente. Olha. Peixinho, tem coentro, tomate, pimentão. Sim que é bom. Leite de coco. Ah, isso aí. Muqueca sem leite de coco não é muqueca, né? Nossa, a O que que muquequinha tem? tá muito bom. Aquele gostinho de dendê. Fazia tempo que eu não sentia. E leite de coco. Dendê é muito bom. Nós estamos aqui em frente à igreja matriz aqui de Paraty. Ela é dedicada a Nossa Senhora dos Remédios. Terminou a sua construção em 1712 e ela é uma representatividade da arquitetura colonial aqui em Paraty. Infelizmente, está fechada, não podemos visitar hoje. Mas agora vamos dar uma voltinha aqui pelo centrinho de Paraty. Tá chovendo, vai chover, né? Mas dá para dar um rolezinho aqui. Isso, a gente vai tentar. Aqui já é a rua das cachaçarias e dos restaurantes, né? Tava a maior chuva aqui, tivemos que parar ali um pouquinho ali no restaurante para esperar a chuva passar. Eu aproveitei para pegar uma coquinha. Também, né? Depois que ela já veio o Jorge Amado todo. E agora a gente está caminhando aqui pelo centrinho aqui, lado das casinhas aqui bem bonitinhas, as casinhas antigas. Ai, que é lindíssima, essas Aqui. casinhas coloniais são Caminhar aqui pelo centro de Paraty faz você voltar um pouquinho no tempo, se sentindo na época colonial, século XVI. 16, 17, né? É muito bom. Bela cidade colonial, considerada patrimônio histórico nacional e desde 2019 também patrimônio misto da humanidade pela Unesco, preserva até hoje os seus inúmeros encantos naturais, culturais e arquitetônicos. Passear pelo centro histórico de Paraty é entrar em outra época, onde o caminhar é vagaroso devido às pedras pés de moleque nas suas ruas. As construções de seus casarões e igrejas traduzem um estilo de época e os misteriosos símbolos maçônicos que enfeitam as suas paredes nos levam a imaginar como seria a vida no Brasil de antigamente. A cidade foi fundada em 1667 em torno à igreja de Nossa Senhora dos Remédios. No século XVIII, destacou-se como um importante porto por onde se escoava das Minas Gerais o ouro e as pedras preciosas que embarcavam para Portugal. E por conta da Estrada Real, acabou que Paraty ficou isolada por quase 100 anos, né? E voltou somente na década de 70, como eu falei antes. Depois que construíram a Rio Santos. A Rio Santos. É por isso que aqui está bem preservado aqui o patrimônio. Exatamente. Tanto a parte de Mata Atlântica quanto a própria estrutura colonial e toda a arquitetura está muito bem preservada por conta desse isolamento que aconteceu. E hoje em dia a maioria das casinhas coloniais eles são restaurantes, são cafés, são sorveterias. São comércios locais em que as pessoas têm o seu comércio aqui para a própria subsistência e também por conta do turismo crescente, né? Fez com que toda essa parte aqui do centro histórico, na verdade, se tornasse só comércio. O Centro Histórico Paraty é incrivelmente lindo, vale muito a pena conhecer, é muito charmoso aqui. Com certeza quem visitar vai gostar muito. Vai adorar. E um dia só não é o suficiente, venham com mais tempo. Hoje a gente nem tinha a previsão de vir aqui hoje, a gente estava fazendo a travessia. Mas foi uma parada estratégica, né? Sim, por conta da chuva a gente teve que parar aqui, mas essa parada não foi em vão. Um lugar sensacional, que vale muito a pena.
Muito bom dia, meu povo! Bom dia! Estamos praticamente imersos na natureza, ou pelo menos parece, né? Estamos aqui no camping Portal de Paraty. É um camping muito perto do centro histórico, deve dar menos de 5 minutos andando. Ele foi o nosso refúgio pós-chuva, né? Porque ontem nossos planos foram totalmente adiados por causa da previsão de chuva. E interessante que choveu um pouquinho ontem, mas hoje amanheceu com um sol. Amanheceu com um solzinho maroto, mas com certeza mais tarde vai chover, né? Principalmente porque foram os caiçaras que falaram pra gente que ia chover até mais ou menos dia 20. Então a gente resolveu tocar a nossa vida. Porque eles são dali, eles conhecem a natureza ali, quando olham pro céu, veem as nuvens, eles sabem quanto tempo vai durar a chuva ali. Exatamente, né? São locais, conhecem muito o tempo ali, então a gente resolveu tocar a nossa vida, mudar um pouquinho os nossos planos e fazer outra aventura. E aqui foi o nosso refúgio dessa noite, agora a gente vai tocar. E esse campo aqui, para quem tiver interesse, ele custou R$50 por pessoa, não cobra barraca, não cobra tenda. Se você tiver uma autocaravana, um motorhome de grande porte, você vai pagar R$50 por você, por pessoa, mais R$15 do veículo. Se o seu carro for menor, uma Kombi, um doblô, você não precisa pagar o veículo, vai pagar só a sua diária, só a sua pernoite, que é R$50. Isso nessa época do ano, que é a partir de janeiro, que é alta temporada, o valor sobe para 70. Aqui também tem uma suíte, né? Sim, tem uma espécie de bangalô, né? Uma suítezinha que é R$150 por pessoa. Não, é por casal. É por casal, desculpa, é R$150 por casal. Então, para quem não veio preparado, né, para acampar, pode ele tem ficar lá. Tem banheiro lá, privativo, R$150. Na alta temporada o valor sobe para 210. E o campo é bem estruturado, aqui tem duas casas de banho, né? 2 balneários, Sim, 2 banheiros grandes, tem 3 vasos cada um, 3 chuveiros. Sim, tem a cozinha, tem ambiente. Tem uma área de convivência, a gente até ficou ontem ali de... Papo furado ali com o rapaz ali. Exatamente, maior tempão, então é um ambiente bem legal. E como o camping tá muito assim, ele parece ser um camping rural, né? Porque tem muita árvore aqui, mas ele tá imerso no centro urbano. Então você tem todas as facilidades aqui perto, supermercado, padaria, você tem tudo aqui. Os restaurantes do centrinho ali histórico. No centro histórico, porque você está a 5 minutos do centro histórico, então é um lugar assim que, para uma parada estratégica como a gente fez ontem, é sensacional. Agora a gente pediu aqui uma tapioca. Uma saladinha, uma tapioquinha aqui, ó. Tapioca de queijo Minas, tomate e orégano. Com um suquinho natural de laranja. Ó como tá aqui, ó, bonitinho, queijinho Minas derretido aqui na minha tapioca. Assim é que é, né? Tá bom, amor? Tá ótimo, é pra matar a saudade. Maravilha. Já tomamos o nosso café da manhã, já nos despedimos do camping e de Paraty. Estamos saindo aqui de Paraty agora. O tempo já começou a fechar, ou seja, fizemos a boa escolha. A previsão para tarde é de tempestade. Exatamente, e a montanha ela já está toda cercada, né, de nuvens, nevoeiro, então a gente fez o certo, porque chegou de manhã, eu confesso que bateu um arrependimentozinho, né, eu falei, pô, podia ter continuado, mas às vezes, né, quando a gente sente aquela coisa de, não, vamos voltar, é porque é para ser, então agora a gente vai seguir rumo a Saquarema, vamos deixar as nossas coisas lá, pegar coisas novas, trocar de roupa, secas. Né? Nossa roupa já tem de 3 dias aí, de mato. Algumas roupas elas foram muito usadas mesmo, né? Porque
A roupa de mato tem que ser aquela. E a estrada aqui é muito bonita, é sensacional, toda arborizada. É uma estrada que vale muito a pena se fazer com calma, tranquilidade, sem correria, sem pressa. Né? Curti bastante aqui Exatamente. a Costa Verde aqui do Rio. Curti muito por aqui porque é lindíssima. E é tão incrível passar por aqui que às vezes a gente fica assim só admirando que a gente tá na estrada, aí a gente olha pro lado, a gente vê o mar assim, vê, né, entre as árvores. É uma coisa lindíssima. Essa estrada aqui é muito bonita. Ela é uma estrada sinuosa, né, uma estrada mais perigosa, porque ela é mão em contramão. Mas que lugar bonito. Meu Deus. Gente, estamos aqui na Rio Santos, né, na BR-101, e olha o que a gente acha. Encontramos aqui uma van da Holanda. O holandês deu um rolê, né, um rolê internacional, saiu da Europa, pegou um barquinho e veio aqui parar aqui no Rio de Janeiro. Devia estar curtindo aqui em Paraty, né? Devia estar em Paraty, ou então, de repente, estava ali para Ubatuba. Pode ser também. Pode, ele veio curtir mais um verão no ano, né? Saiu do verão lá da Europa e pegar aqui o verão aqui no Brasil agora, ó. Foi pegar o segundo verão consecutivo. É isso aí. Ah, muito bom. Aí é muito legal, né, encontrar viajantes assim que vêm, que mandam o carro, né, no barco e tal, e vêm conhecer outros países, outro continente. Eu acho isso muito incrível. E a gente olhando assim a van dele, né, é o nosso sonho, né, de consumo, pelo menos por enquanto. Então, ó, aproveita aí, ó, dá o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a realizar esse sonho, quem sabe? Quem sabe a gente consiga trazer a nossa vanzinha aqui pro Brasil, ou do Brasil lá pra Europa. Pra dar uns rolés aí. Europa, África, Ásia, Mas Oceania. lembrando que mesmo com van, a gente vai usar nossa tenda subindo montanha por aí. Sem dúvida, né? A montanha é um chamariz para nós. A gente adora fazer isso. E, claro, todos os lugares que a gente for, vamos compartilhar tudo com vocês. Nós ficamos acompanhando ali, né, no Waze o trânsito, porque nós conhecemos bastante o Rio de Janeiro e a gente sabe que não é muito bom passar na Avenida Brasil quando está engarrafada. É um tempo parado ali, é complicado ali, né? Tem vários complexos ali que de vez em quando... Exatamente, então a gente prefere prevenir, a gente vai andar mais, né, em extensão, vai pagar mais pedágio, mas é mais seguro, então a gente vai passar aqui. Fizemos esse desvio pela BR-493. Vamos em direção até Magé, né? Essa aqui acho que vai até Magé. Isso, aqui a gente vai sair lá em Magé. E agora a gente precisa saber como que a gente vai fazer, qual é o lugar do tag. Acho que é ali, não? Automática. Cobrança automática aqui. É aqui. Exclusivo cartão, cobrança automática. Já ficou verdinho. Já podemos fazer aqui. Exatamente. E a paisagem aqui, ó, só floresta, pô. Deve ser, aqui acho que é o Parque Estadual do Cunhambebe, se eu não me engano. Ainda é o Cunhambebe, será? Eu acho que faz parte. Ele é Itaguaí aqui ainda? Aqui é Itaguaí. E a paisagem é bem bonita, né? Aqui eu gostei aqui. Fazenda, montanhas e floresta. Parece ser bem sossegado. Não assim, conhecia, eu nunca passei por aqui. Essa é a primeira vez que eu passo. Eu também nunca passei por aqui. Eu teria medo de passar aqui de noite. Não por nada, mas porque não tem iluminação pública nenhuma. Então deve ser muito escuro aqui a estrada, deve ser um bocado perigoso, né?
de E por enquanto o asfalto tá do tranquilo. trânsito, assim, normal. O asfalto tá bom. Ah, mas tem que estar, né? A gente pagou 10, acabamos de pagar 10 reais de pedágio. Tem que estar bom. E, gente, olha isso, é muita montanha aqui e a gente na estrada aqui Não tem nenhuma construção, não tem E não casa, tem não nada. tem apartamento, não tem prédio, nada. tem aqui, né, as construções tipo a entrada da fazenda, alguma coisa. Tipo armazém, né? Ali tem uma fábrica. Uma fábrica ou alguma coisa assim, não sei se vai dar pra ver. Eu acho que na câmera não vai dar pra ver, mas ali parece uma fábrica ou alguma coisa do gênero. E o resto é fazenda. E é muita coisa, tem muito gado aqui. Ali na frente parece também outra entrada assim de fazenda, não sei se é. Caramba, a gente sai um pouquinho do fervo assim, né, que é das estradas principais, que no nosso caso a gente estava Mas acostumado a passar. Pela BR-101 e pela Avenida Brasil, e a gente encontra aqui uma imensidão de coisa verde, pasto, caramba, diferente. E aqui, ó, veículos leves 110 e pesados 90. Então dá pra tocar bem aqui também, né? Até anda mais do que a Avenida Brasil, né, amor? A Avenida Brasil é 100, não é? Hoje em dia tá 80, se não me engano, ou 90. Era 90 antigamente. Era 90? Então, ó, já... Agora com as obras lá do BRT, eu acho que tá 80. Então já anda bem mais também do que a Avenida Brasil. Fora que a Brasil, qualquer batidinha para tudo. Porque agora também só tem 4 pistas, né? 2 centrais e 2 laterais. Antigamente eram 4 pistas centrais, né? Ou 3 pistas centrais e 2 laterais. Tem a pista do BRT e tem a pista que como é que se dizia antigamente? É a seletiva. Só passa lá ônibus, táxi e ambulâncias. Carro normal não pode passar, mas tem gente que passa, né? Tem multa. Tem uns pardais ali que, se você demora, te pega. E olha, gente, tem vários coqueiros aqui. Eu vou abrir o vidro para vocês verem melhor. É muito coqueiro. Caramba, que legal. Diferente, é uma paisagem que eu não esperava aqui nessa região. Você esperava uma paisagem assim, amor? Rio de Janeiro, eu conheço quase nada. Caramba. Conheço mais o litoral, agora aqui pra dentro. Hoje em dia eu conheço mais Portugal que o Rio de Janeiro. Caramba, muito legal essa parte aqui. Fiquei encantada, não esperava.